A vida nos primeiros capítulos da Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, apresenta um mundo radicalmente diferente do nosso antes do Grande Dilúvio. Esse período é frequentemente cercado por muitas interpretações, e caracterizado por uma humanidade primitiva, que desfrutava de uma extraordinária longevidade e fartos anos de vida, interações divinas, e uma proximidade com Deus impressionante. Personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé, oferecem vislumbres de uma vida que parece familiar em muitos aspectos. As forças que conspiraram para desencadear o dilúvio, incluíram Satanás e os anjos caídos. A primeira causa desse dilúvio ocorreu antes mesmo da criação do mundo, quando os filhos de Deus foram criados. A expressão filhos de Deus é dada aos seres angelicais, ou seja, seres espirituais. Este evento é revelado em passagens como Jó capítulo 38, e versículos de 4 a 7, onde fica claro que seres angélicos, chamados de estrelas da manhã, e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder, e a sabedoria de Deus. Antes do dilúvio, embora houvesse ocorrências ocasionais aos anjos caídos na Bíblia, a grande maioria dos anjos no céu permanecem fiéis a Deus. No entanto, alguns escolheram seguir o caminho da rebelião. É importante lembrar que o céu originalmente foi destinado a ser o lar eterno de todos, mas alguns anjos escolheram sair. Isso ocorreu devido ao livre-arbítrio concedido aos anjos, o que levou à sua decadência, como enfatizado no livro de Judas. Os anjos caídos, liderados por Satanás, desencadearam uma grande rebelião contra Deus, resultando em uma guerra nos céus. No entanto, eles foram derrotados, como testemunhado por Jesus. Satanás não é apenas uma figura com chifres, mas um ser antigo, com poder espiritual real, que usa para promover o mal e a autopromoção. Começou a batalha espiritual entre o reino de Deus e o reino das trevas, com Satanás como líder da rebelião. Isso envolveu a invasão do Jardim do Éden, onde Satanás lançou seu primeiro ataque contra a autoridade de Deus sobre a terra. O desejo de Satanás de governar a terra, e sua vista de Adão e Eva como invasores em seu território, foram as descobertas dessa invasão. Após o pecado de Adão e Eva, uma narrativa bíblica se desdobra nas histórias de suas famílias e descendentes. A história de Caim e Abel exemplifica como o pecado de um homem levou ao assassinato do outro. No entanto, a linha de Sete, outro filho de Adão, manteve a chama de fé e de retidão viva. À medida que as gerações avançavam, as pessoas se multiplicavam e formavam tribos e clãs. Profissões e papéis especializados surgiram, mostrando uma sociedade em evolução. No entanto, a maldade e a corrupção por parte dos gigantes pré-diluvianos também se espalharam, levando ao momento crítico que desencadeou o dilúvio. Esses gigantes, também conhecidos como Nefilins, eram seres humanos gigantes que habitavam a terra antes do dilúvio. Eles eram descendentes de anjos caídos, que se relacionaram com mulheres humanas, chamadas na Bíblia de filhas dos homens. A Bíblia menciona os gigantes em vários lugares, incluindo Gênesis capítulo 6, dos versículos 1 a 4, onde diz: E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se chegaram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. No livro de Números, capítulo 13 versículo 33 está escrito assim: Os filhos de Israel viram os filhos de Anak, que habitavam na terra de Canaã, e desceram defronte deles, e disseram a Moisés:
Estávamos diante deles como gafanhotos, e assim éramos nós aos olhos deles. Também está escrito no livro de Deuteronômio capítulo 2, os versículos 10 e 11. Em tempos passados, habitaram ali os Emins, um povo gigante numeroso e alto, como os Anaquins. E que também foram considerados gigantes, como os Anaquins, porém os Moabitas os chamam de Emins. A Bíblia descreve os gigantes como sendo extremamente altos e fortes. Eles eram guerreiros ferozes que eram temidos por todos. Os gigantes também eram maus e sanguinários. Eles eram violentos e destrutivos, e causavam grande sofrimento aos humanos. O dilúvio foi enviado por Deus para destruir a terra e os seus habitantes, incluindo os gigantes. Apenas Noé e sua família foram salvos. A existência dos gigantes pré-diluvianos é um mistério que tem sido debatido por séculos. Alguns estudiosos acreditam que eles eram seres reais, enquanto outros acreditam que eles eram uma metáfora para a corrupção e a violência da humanidade. Independentemente da sua existência real, os gigantes pré-diluvianos são uma figura importante na Bíblia. Eles representam o lado sombrio da natureza humana, e o julgamento de Deus sobre o pecado. Portanto, o dilúvio foi uma resposta de Deus à crescente maldade na terra. Deus escolheu Noé, um homem justo em uma geração má, para construir uma arca que salvasse sua família e representasse todas as criaturas vivas. Noé, fiel e obediente, construiu a arca de acordo com as instruções de Deus, apesar das zombarias e dúvidas das pessoas ao seu redor. A arca foi um santuário durante o dilúvio, preservando a vida e as espécies. A história de Noé é um exemplo de fé inabalável e obediência a Deus em meio à escuridão e à decadência do mundo. Essa narrativa representa a esperança e a promessa de um novo começo após o julgamento divino. Portanto, o mundo antigo visto pelas páginas da Bíblia, nos mostra que a vida na Terra não era muito amistosa como alguns pensam. Sendo assim, nós podemos notar uma certa semelhança com a Terra e o mundo de hoje em dia, muito embora não haja gigantes devoradores de homens, mas há homens terrivelmente impiedosos e desprovidos de amor pelo próximo. Bom, para mais histórias reais como essa, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas que curtem esse tipo de vídeo, e deixe seu comentário aqui abaixo.